Robson, dá uma dica pra gente, para se comunicar melhor. Quais são as dicas? Se comunicar melhor, se conhecer, para mim, é a primeira fase, é a primeira etapa. Alguém pode dizer assim, fazer um curso de oratória. Eu nunca fiz um curso de oratória, não porque é ruim, eu defendo o curso de oratória. Não é isso. É porque a comunicação, ela é interna para chegar no mundo externo. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso negociar comigo mesmo o porquê dessa trava. Isso eu posso dizer com propriedade. O que eu estou dizendo aqui, eu não peguei nenhum livro. O que eu estou dizendo aqui a você é fruto de um cara que sofreu uma vida toda para se comunicar, querendo se comunicar, mas não acreditava na própria comunicação. Eu aprendi de alguma forma que eu não poderia me comunicar. E isso gerou prejuízos imensos na minha vida. Digamos que eu peguei essa crença, vamos só imaginar, aos 12 anos de idade, tá certo? Com 12 anos de idade, eu comecei a inventar desculpas para não falar na escola. Pronto, com 12 anos. Digamos que foi com 12 anos que isso começou. Me ajudou? Me ajudou. Na PNL, nós aprendemos que por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Todo comportamento, sim, todo comportamento tem uma intenção positiva. Pode ser fumar, pode ser inventar uma desculpa para não falar. Naquele momento que foi criado esse comportamento, eu me salvei. Como? Eu não falei. Com 12 anos. A questão, se eu pegar uma cápsula do tempo, eu cheguei 12, eu passei para 30 anos. Um exemplo, tá? Com 30 anos, Hobbes, esse comportamento que eu adquiri com 12 anos, essa programação, eu adquiri através de tudo que eu vi, ouvi e senti. Fazia o mesmo sentido ou não? Sim. Não. Não? Por quê? Com 12 anos ela me salvou, mas com 30, meu mundo é totalmente diferente. Com 30, entra o mercado de trabalho. Com 30, entra os relacionamentos. Com 30, eu preciso viver ou sobreviver, dependendo da ótica que eu coloco. Se eu não tiver comunicação, eu vou fracassar. Imagina, 12, 30, cheguei aos 40. É positivo ainda permanecer sem falar? Não é, cara. E por que eu continuei? Porque eu acreditei nisso. Isso é uma crença que é muito bem trabalhada na programação neurolinguística. Então, em cima da tua pergunta, eu defendo o seguinte: você precisa se conhecer. Um dos grandes erros que a gente comete, e agora entra a questão do terapeuta, é que nós não questionamos as nossas verdades absolutas. Nós aceitamos as coisas como elas são. Eu não estou dizendo que você tenha que negociar os seus valores. Quem negocia valores pode negociar tudo e está fora. O que eu estou dizendo é que nós precisamos refletir sobre aquilo que nós acreditamos. Com 12 anos eu acreditei que eu não poderia falar em público. Em que sentido? Eu comecei a inventar desculpas. Eu inventei todas as desculpas e mais algumas. O tempo foi passando e eu continuava desse jeito. Só que um cara com 30 anos, por exemplo, o prejuízo já era imenso. Prejuízo relacional, prejuízo profissional e prejuízo financeiro. Por que isso? Porque eu não me conhecia. As pessoas precisam se conhecer. Não tem milagre em desenvolvimento humano. Eu insisto, não tem milagre. Você tem que pagar o preço. Não tem uma frase que diz assim que não tem almoço grátis? Não tem mesmo. Em desenvolvimento humano não existe milagre. Pega essa chave. É processo. Todos nós, eu, você e o público que está em casa, está em um ponto e deseja outro. Eu tenho certeza que você tem isso. Que você está querendo chegar em algum lugar. Com certeza. As pessoas que estão nos assistindo também querem chegar em algum lugar. O Robson também quer chegar em algum lugar. Só que nós precisamos entender que do ponto A para o ponto B não é um pulo, é um processo. Entre o A e o ponto B vai existir o quê? Escolhas, decisões, sofrimento, sofrimento, desconstrução de modelos. Por isso que terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a terapia. Por quê? Porque terapia não é bate-papo. Terapia é desconstruir o modelo que você construiu e acredita que é verdadeiro.
Entende? Então, quer se comunicar melhor? Se conheça. Trabalhe a sua escuta. Saiba o que você quer. Você quer comunicar o quê? Nós precisamos nos questionar. O que é que você quer se comunicar? Eu fiz muitas vezes esse questionamento. Robson, você quer trabalhar a comunicação em quê? Inicialmente era o rádio, que sempre foi uma grande paixão na minha vida. Então, inicialmente, eu queria falar no rádio. Só que faltava algo mais. Só que eu não tinha coragem. Por quê? Em algo que eu acreditei, que eu alimentei. Imagina nesse momento as pessoas que estão nos assistindo, quantas pessoas não têm essas travas e que não conseguem se libertar. Então, comunicação é primordial para o seu sucesso. Primordial. Não tem como negociar. Sem comunicação, não existe resultado.